Paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o evangelista Clécio Nunes, você está no canal Exposição Bíblica Cristã. Roda a vinheta. Pois bem, hoje nós vamos tratar de um assunto que eu acho muito interessante à luz da Bíblia Sagrada. Na verdade, é um tema específico da Bíblia que eu gostaria de compartilhar com você hoje, nesse momento que você está assistindo aí. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Palavras do Senhor Deus a Adão e Eva. Meus irmãos, a Bíblia ela é recheada de surpresas, né? A Bíblia nos surpreende à medida que nós vamos lendo. E se tem uma coisa que eu posso notar aqui, é que Deus, ele fala de maneira muito sutil através das entrelinhas da Bíblia. Veja bem, quem que gosta de ouvir um não? Eu tenho certeza que a maioria de nós não gostaria de ouvir um não. Nós não estamos preparados para ouvir um não. Na verdade, nós gostamos de ouvir um sim. E Deus, ele diz vários nãos ao povo dele. O povo de Deus é um povo que recebe vários nãos. E por que Deus fala vários nãos para o seu povo? Pelo mesmo motivo que Deus fala não para o povo dele, seria o mesmo motivo porque um pai fala não para o seu filho. Não é porque o pai seja ruim, porque o pai ou a mãe, óbvio, queira o mal do seu filho. Não é por isso. É porque o pai e a mãe têm conhecimento de causa das coisas que estão à frente do filho. Então o pai e a mãe enxergam muito além, porque a experiência, a vivência do pai e da mãe é muito superior à vivência do filho. Quando o filho quer fazer alguma coisa, intenta fazer alguma coisa, desde pequenininho, quando ele quer meter o dedo ali na tomada, e o pai e a mãe falam, não faz isso, filho, né? E muitas das vezes nós teimamos em fazer e acabamos nos dando mal. Por quê? Porque deixamos de ouvir a voz de Deus, a voz do Pai. Então, Deus é um Deus que diz não. Prova disso é que lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus vai entregar o decálogo, os 10 mandamentos a Moisés, dos 10 mandamentos, 8 mandamentos são compostos de não. Então existem vários nãos na Bíblia. E quando Deus entregou o decálogo ao povo dele, o resumo do decálogo era não. Não façam isso, não adulterem, não forniquem. Aliás, não adulterem, não roubem, não matem, não tenham outros deuses perante vocês, não façam ídolos, não falem o nome de Deus em vão. Então Deus está falando um bocado de não para o povo dele. Veja bem, até aí tudo bem. Nós entendemos que para aquele povo, eles precisavam de leis para orientar eles. Mas o não de Deus ele existe desde o estado perfeito do ser humano. Adão e Eva não tinham necessidade alguma no paraíso e eles eram perfeitos. Eram completos em tudo, irmãos. Eles eram perfeitos por quê? Porque Deus os fez perfeitos. E o pecado corrompeu eles. Mas veja bem, dentro do Éden, Deus plantou um jardim por nome de Éden e colocou o homem e a mulher lá. Dentro daquele Éden, Deus tinha um plano para Adão e Eva, para eles povoarem toda a terra, mas o plano começava no jardim. A Eva e Adão estavam no Éden por um motivo bem específico. E Deus ali, mesmo naquele estado de perfeição do homem, onde o homem era inocente, né? Onde nós cremos que havia essa dispensação da inocência, o homem era inocente, nós vemos que havia um não de Deus. Deus falou, Adão, Eva, de todas as árvores que estão no jardim, vocês comam do fruto delas livremente, mas da árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não comam e nem toquem nela, porque certamente o dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Entenda bem, irmãos, Deus está falando para Adão e Eva, existe um não dentro desse plano perfeito.
E esse não é o quê? Esse não é não comam da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, nem toque nela. Quando Deus diz um não, irmãos, pra gente, Ele está querendo nos preservar. Grave isso. Deus está querendo te preservar. Te preservar como assim? Quando Deus diz um não? Quando um pai diz um não para um filho, o pai está querendo preservar aquele filho. E eu tenho 3 tópicos hoje para falar com vocês. E o tema dessa nossa reflexão é o não de Deus e o engano de Satanás. Veja bem, Deus deu um não para o povo dele, para Adão e Eva. E o não era para sofrimento deles, para morte, para sofrimento deles, não. O não era para preservar eles. Preservar do quê? Primeiro, preservar a comunhão deles, irmãos. A primeira coisa que foi afetada a partir do momento que eles resolveram desobedecer a Deus foi a comunhão deles que foi afetada. Alguns teólogos costumam dizer que a mãe do pecado, ou que a raiz do pecado seria a desobediência. Porque a partir do momento que Deus estabelece preceitos e nós desobedecemos, ali já acontece o pecado. Então veja bem, tome muito cuidado. Você que é desobediente, você que não se adequa, né, aos parâmetros, né, bíblicos. Eu não acho isso legal na Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro que tem que se observar de maneira que nós venhamos a exercitar a nossa fé. Então, tenha muito cuidado, porque o primeiro pecado que vai acontecer na minha e na sua vida quando nós resolvemos voluntariamente pecar contra Deus é desobedecer. Então, o pecado, Deus deixou apenas um não para Adão e Eva. E mesmo assim, eles resolveram desobedecer e pagaram um preço alto. A primeira coisa que foi afetada na vida deles foi a comunhão. Observe bem, depois que eles pecaram, entrou a vergonha. Eles perceberam que estavam nus. Gênesis capítulo 3 vai ter a narrativa da queda do homem, né? E nessa narrativa vai mostrar o quê? Que o homem caiu e agora ele se envergonha por estar nu e ele se esconde de Deus. Adão e Eva faz ali, se tampa com folhas de figueira, porque eles perceberam que estavam nus e a nudez causava vergonha. Então entenda bem, agora eles já não eram puros mais. Antes eles eram como crianças. Pega uma criança, irmão, recém-nascida, 11 meses, 1 ano, 2 anos. Ela anda nua com a maior, sem sentimento algum de vergonha. Por quê? Porque ela é inocente. Essa criança é inocente. Agora, a partir do momento que pega-se uma certa idade, não é preciso nem você dizer para o menino, para a menina se vestir. Por quê? Porque já existe o conhecimento e existe a vergonha. Existe a vergonha. E Deus estava dizendo exatamente por isso para Adão e Eva. Não façam isso, porque se vocês fizerem, vocês vão pagar um alto preço. Vocês vão ter, a comunhão de vocês vai ser afetada. E como de fato foi afetada? Porque eles fugiram da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada vai relatar que quando Deus ali foi conversar com eles, a Bíblia diz que agora a comunhão de Deus, a comunhão do homem para com Deus foi afetada. Porque ele foi lançado fora do jardim. Já não havia mais esse contato direto com Deus após a queda. E a comunhão do homem com o próprio homem, o homem como raça humana, foi afetada. Por quê? Porque a primeira coisa que Adão fez após a queda foi culpar a esposa dele. E a esposa dele culpou a serpente. Irmão, você já observou como é fácil a gente botar a culpa nos outros? Nós nunca aceitamos que o erro está em nós. Nós sempre queremos colocar a culpa em alguém. Então veja bem, Adão aqui teve a sua comunhão afetada. Ele já não falava mais com Deus como outrora. Já não havia mais uma homeostase, já não havia mais um sentimento comum entre ele e a esposa dele. Por quê? Porque eles resolveram pecar contra Deus. E Deus estava falando, não façam isso, porque se vocês fizerem,
a comunhão de vocês será afetada como de fato foi. E nós resumimos a comunhão como sendo ela vertical e horizontal. Vertical do homem para com Deus, de Deus para com o homem. Vertical do homem para com o seu próprio companheiro, com a sua própria raça. Então, irmãos, o pecado ele traz consequências tanto na comunhão com Deus quanto na comunhão com os homens. Quantos casamentos destruídos aí, quantas famílias destruídas por conta de um adultério. E eu não falo apenas do homem e da mulher, dos filhos, dos tios, dos avós, por conta do pecado. O pecado não atinge só quem faz, atinge quem está ao redor. O pecado é como uma mini bomba atômica. Aonde que ele explode, ele sai destruindo vidas. E isso aconteceu com Adão e com Eva no jardim do Éden, porque eles resolveram desobedecer a Deus. Então veja bem, a primeira coisa que Deus está falando é: o pecado de vocês vai provocar uma disruptura na comunhão. Comunhão com Deus, na comunhão com o homem. E agora Deus está falando: eu também estou querendo preservar vocês do sofrimento. Assim que o homem pecou com a mulher e quando Deus foi ali conversar com eles, Deus lançou juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, dizendo: agora Adão vai ter sofrimento, do suor do teu rosto comerás. Eva, agora eu vou multiplicar suas dores de parto. Então, irmão, o sofrimento ele é consequência do pecado. Não havia sofrimento antes do pecado. Não há relato bíblico, não há sequer uma teoria para definir o sofrimento antes da queda do homem. O sofrimento veio por intermédio da desobediência, do pecado do homem para com Deus. O sofrimento agora entra e se arraiga. O sofrimento, ele agora passa a fazer parte da vida humana por conta do pecado. Pastor, mas por causa de Adão e de Eva, eu devo sofrer as consequências disso? Irmãos, a Bíblia deixa bem claro que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, era necessário o pecado também ser pago, ou ser tirado, ser removido, essa maldição que veio por intermédio de Jesus Cristo. Adão é como se fosse uma forma para todos os homens. Se você pega uma forma de um tijolo e amassa ela, os tijolos que vão sair dela, vai sair como, irmãos? Vão sair todos tortos, amassados. Por quê? Porque a forma estava com defeito. Agora Jesus vem e conserta isso daí, faz esse conserto através do sacrifício vicário. Por isso, irmão, quando você estiver sofrendo por conta dos seus pecados, por conta das suas transgressões, da sua desobediência, lembre-se que Deus, Ele perdoa pecados e Ele também livra do sofrimento. Mas nós temos que reconhecer que muitas das circunstâncias que nós estamos vivenciando é fruto de desobediência, é fruto de pecado. Entenda, Deus quando disse não faça isso, meu filho, porque eu estou querendo te livrar do sofrimento. Talvez eu estou falando para pessoas aí que Deus falou com você, não entra nesse relacionamento. Você vai sofrer nesse relacionamento. Talvez Deus está falando com você, não faça isso, porque eu estou querendo te livrar do sofrimento. E hoje você está sofrendo por conta das suas escolhas, das suas péssimas escolhas. Mas hoje, você que escuta essa palavra, hoje Deus tem mudança para a sua vida. Receba o perdão de Deus, receba o sacrifício vicário de Cristo e aceite o perdão de Deus. Porque só assim, irmão, você pode se livrar desse sofrimento, dessa amargura de coração. Terceira coisa, Deus estava querendo livrar o povo dele, Adão e Eva, da morte. Deus deixou bem claro, o dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E eu quero que você entenda, irmão, Adão e Eva não morreu fisicamente no primeiro momento, mas Adão e Eva morreram espiritualmente. Prova disso é que já não havia mais encontros com Deus. Nós não vemos na Bíblia Sagrada Adão levantando um altar a Deus, louvando a Deus. Nós vemos a descendência dele louvando a Deus, como Caim e Abel. É lógico que Caim procurou louvar de uma maneira errada, mas nós não vemos o próprio Adão fazendo uma referência ao
ao louvor dele, porque ele estava morto espiritualmente, ele morreu no momento que ele decidiu pecar contra Deus e desobedecer a Deus. E eu quero que você entenda, existem 3 tipos de morte. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando Deus está falando que está querendo te livrar da morte, é te livrar da morte espiritual. Deus está querendo te livrar da morte espiritual e da morte eterna. A morte física, irmãos, ela vai chegar para todos. Poucos não vão ver a morte física por intermédio do arrebatamento. Mas eu quero que você entenda. Deus estava livrando Adão e Eva da morte, dizendo, não façam isso. Eu tenho certeza que você está vindo na sua memória agora aquele parente que morreu por não dar ouvidos à voz de Deus, por não dar ouvidos ao seu conselho. Fulano não faz isso, não entra nas drogas. Fulano não mexe com tráfico. Fulano não faz isso, não faz aquilo. E mesmo assim decidiu desobedecer e acabou morrendo. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Agora eles estavam mortos espiritualmente e era só uma questão de tempo para a morte física chegar, como de fato chegou para eles e vai chegar para todos nós. Então Deus está querendo livrar o povo dele da morte. Deus está querendo te livrar, preservar a comunhão dele e dos demais homens. Deus está querendo preservar você do sofrimento e da morte. Mas onde entra o maligno em tudo isso? O adversário, ele entra para poder acusar e para poder enganar, para poder mentir, para poder manipular o ser humano. Veja bem, irmãos, o relato de Gênesis 3 deixa bem claro, a serpente chega, a antiga serpente, o diabo ali, através da serpente, chega e começa a falar com Eva. Agora eu te falo, irmãos, a Bíblia não deixa outro texto bíblico claro de que houve contato, comunicação verbal entre Adão e Eva e outros animais. Eu quero que você entenda, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque com certeza era a primeira vez que Eva ouviu um animal falando. E aquilo deveria parecer pelo menos estranho. Tem coisas que estão dando sinais na sua vida de que está estranho e você ainda não parou para perceber. Não é normal, irmão. Tem coisas que antes de acontecer as catástrofes, toda catástrofe antes de acontecer, há um sinal de que vai acontecer uma catástrofe. Por exemplo, quando teve aquele grande terremoto lá na Ásia, o mar ele regrediu algumas dezenas de metros. E aquilo indicava que estava vindo um tsunami. E há sinais também de que as coisas não vão bem na sua vida, de que o maligno está tentando, tentando causar uma catástrofe na sua vida. E o primeiro sinal que Eva ela não vigiou foi em conversar com a serpente. Irmãos, nós não podemos dar ouvido à voz do diabo. Ah, pastor, mas como eu vou saber discernir entre a voz de Deus e a voz do diabo? É só você ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não tem tempo para ouvir a voz do diabo. Então, o diabo vai lá e chega enganando a Eva, usando a própria palavra. Disse Deus que não comam das árvores do jardim, e Eva interpelou a serpente dizendo, não, disse Deus, de todas as árvores comamos livremente, mas da árvore do fruto do bem e do mal, dela não comeremos nem tocaremos. Irmãos, nós conhecemos o que é certo, fazemos o que é errado voluntariamente. Eu quero que você entenda o seguinte, Deus está falando com você neste dia, neste momento. Cuidado com o engano de Satanás. Satanás está tentando te enganar, meu irmão, e você precisa ser sensível à voz de Deus. Satanás, ele muitas das vezes vai usar de métodos muito fúteis e muito agradáveis. Por quê? Porque a serpente disse, não, vocês vão se tornar igual a Deus. A serpente não falou nada de ruim, irmãos. Então eu quero que você entenda o seguinte, o diabo não vai aparecer de chifres para você. Ele vai aparecer de uma forma totalmente agradável. E a maioria das vezes que nós pecamos contra Deus foi porque buscamos o caminho largo, a porta larga, as facilidades da vida. As facilidades da vida muitas das vezes escondem grandes e traiçoeiras armadilhas. Vocês vão ser igual a Deus.
Eva falou, poxa, eu quero você igual a Deus. A serpente, irmão, ela vai tentar te enganar. Mas neste momento, eu peço a você, não dê ouvidos à voz de Satanás. Dê ouvidos à voz de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração juntos e finalizamos por aqui. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. A ti toda honra, toda glória, todo louvor para sempre, Senhor. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, e não sermos enganados pelo maligno. Fala conosco, Senhor, de tal forma que não haja espaço nos nossos ouvidos para ouvir a voz do maligno, Senhor. Meu Deus, nos conduza e nos guie, Senhor, para que possamos entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito, conforme a tua palavra diz, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fique com Deus. Curta, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Exposição Bíblica Cristã. Tchau, tchau. Fique com Deus. Deus te abençoe.